e em comunhão com Deus, com Jesus, buscando o amparo do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, vamos nos preparando para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar, utilizando os recursos sagrados da prece para nos aproximar do Cristo Jesus, agradecendo pelos seus ensinamentos. Que os ensinamentos de Jesus possa trazer renovação, trazer para nós tudo aquilo que se faz necessário para que trabalhemos, não só para a nossa renovação exterior, mas pela nossa edificação interior, trabalhando pela autoiluminação do nosso espírito. Que as energias de nossa casa sejam renovadas. Que o passe seja instrumento divino de tratamento e de cura para nós, para nossa família e para todos aqueles que hoje se encontram enfermos do corpo e do espírito. Que a água colocada para ser imantada seja fonte de bênçãos e de luz em nossa casa, abençoada pelo Cristo Jesus, se tornando uma fonte inesgotável que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 61. Abaixo, uma epístola que está no livro de João, no capítulo 12, versículo 10. Diz assim: E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. E Emmanuel, através dessa epístola, nos traz uma mensagem bastante enigmática, mas muito atual, e nos convida a refletir sobre a administração desta aliança que nós fazemos com o Cristo redivivo. Assim prossegue o benfeitor. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era por isso uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do Mestre Divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado, e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio,
do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Deixa eu refrasear aqui. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Uma lição complexa, onde Emmanuel nos convida a refletir sobre quem nós fomos e quem nós somos hoje. E se nós formos analisar, infelizmente, nós ainda trazemos muito, através de nosso comportamento, das ideias dos fariseus, que são aquelas ideias de preconceito, de separatismo. Então, para a gente falar um pouquinho, quem eram os fariseus? Eram aqueles que se achavam dominadores da verdade, no que tange as coisas divinas, defensores ferrenhos das leis mosaicas, pregavam as leis aos homens como uma classe diferenciada, fazia dos pequenos os seus subordinados, impositores da verdade. Mas, infelizmente, pregavam a verdade, impunham a verdade, mas não vivenciavam a verdade. Trabalhavam mais na administração das práticas exteriores. Então, eram pessoas complexas, de difícil convivência, tinham em si apenas as exterioridades, traziam consigo a ostentação de virtudes, mas não exerciam aquilo que pregavam. Eram pessoas hipócritas, mas muito poderosas. E por que é que os fariseus tinham tanta dificuldade de aceitar Jesus? Porque Jesus, para os fariseus, era uma ameaça. Porque Jesus trazia consigo, através de suas palavras, de seus ensinamentos, a lei do amor. Para Jesus, toda a humanidade era uma família só. Todos eram filhos do mesmo Pai. Não existia maior nem menor. Todos perante Deus eram iguais.
Para Jesus, todos nasceram simples e ignorantes, todos tendo o único ponto de partida para trabalhar e conquistar tudo aquilo que seja, colocando agora no presente, necessário para a administração das questões materiais, morais e espirituais. Então, para os fariseus que precisavam impor as tuas verdades aos mais simples, Jesus era uma grande ameaça e por isso que trabalharam pela crucificação do Mestre Jesus. E aí, no livro de João, cita o que é considerado um milagre quando Jesus desperta Lázaro da catalepsia já há 4 dias. E isso foi considerado um grande milagre. Então Jesus, quando desperta Lázaro, ele não está despertando Lázaro apenas para a vida material. Ele está trazendo para nós um simbolismo muito maior. Ele está nos dando a oportunidade de compreender a necessidade de trabalho, mesmo enquanto encarnados, nos despertando, não só para ter vida em abundância no campo material, mas principalmente trabalhando no campo espiritual, que é esta nossa missão. Todos nós somos almas encarnadas em missão de trabalho para alcançarmos esta evolução do espírito. Mas, infelizmente, como diz aqui a mensagem, muitos de nós ainda trazemos em nós estas ideias dos fariseus de trabalhar honrando o Cristo, não nas nossas atitudes, mas apenas com os lábios. Quantas pessoas não conhecem o Evangelho, o Velho Testamento e o Novo Testamento de ponta a ponta, mas ainda dentro de si traz este espírito de preconceito, de separatismo. Quantos de nós não abrigamos dentro de nós a hipocrisia? Gostamos desse e daquele, mas não toleramos o outro. E é por isso que até hoje ainda existe as guerras, a intolerância religiosa, porque nós queremos agradar somente aqueles que nós amamos. Quantos de nós ainda não estamos carregando conosco aquele homem velho? Quantos de nós ainda não somos parte dos fariseus? E isso em todos os aspectos. Ainda somos intolerantes com os nossos irmãos? Quantos de nós ainda não detestamos o outro porque é negro, porque é homossexual? A mídia nos mostra isso todos os dias. A nossa intolerância, a nossa incapacidade de lidar com as diferenças. E perdemos, viu? Uma oportunidade imensa de crescermos no campo da ética, no campo moral e no campo espiritual. Porque as diferenças têm muito a nos ensinar.
infelizmente, ainda somos muito primitivos. Quantos irmãos não destroem templos de oração porque o irmão prega a fé diferente da nossa fé? Somos ainda muito primitivos, não compreendemos a verdadeira missão de Jesus entre nós, que é pregar o amor, a igualdade, a simplicidade, a generosidade. Nós nos esquecemos muitas vezes, fazemos como os fariseus, achamos que só nós somos filhos de Deus, que só nós temos um lugar garantido junto a Deus para nós. Nos esquecemos que todos nós carregamos a centelha divina do Pai dentro de nós. Por isso, de sermos, que a gente vem falando aqui nos outros evangelhos, por orientação do plano espiritual, nos esquecemos que somos um só povo. E por isso trabalharmos para ser uma só nação. Enquanto nós carregarmos conosco, de forma intrínseca ou extrínseca, a intolerância, o preconceito, a falta de compreensão com o outro, nós estaremos cada vez mais distantes da proposta do Cristo Jesus. Estaremos honrando Jesus com os lábios, mas não com o coração, porque as nossas palavras diferem do nosso comportamento. Então, Emmanuel está nos convidando hoje, através dessa mensagem, que parece ser tão complexa, mas é tão clara, é tão atual, que nós trabalhemos para esta aliança divina e sincera, de ter conosco o Cristo redivivo, e que o Cristo possa renascer em nós todos os dias, através do momento que nós abraçamos os nossos irmãos, independente da etnia, independente da religião, independente da condição psíquico-social do outro, independente de qualquer coisa, perante Deus, todos nós somos irmãos. E Emmanuel está nos convidando a refletir sobre o nosso comportamento, sobre o gerenciamento dos nossos pensamentos, da nossa capacidade de compreender as diferenças, de trabalhar em nós para vencer estas marcas tão dolorosas que aqui classifica-se como comportamento farisaico. Só assim nós venceremos a intolerância religiosa. Só assim nós estaremos nos afastando da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Só assim nós estaremos edificando dentro de nós o altar divino do amor. Só assim nós estaremos nos permitindo ter o Cristo em nós e, através de nossas atitudes, estarmos no Cristo, levando com sinceridade o amor, a compreensão, o perdão, a bondade e a fraternidade.
E desta forma, nós agradecemos a Emmanuel por esta mensagem e convidamos a todos para vibrar paz e luz para toda a nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que chegue às nossas vibrações de paz, de amor, de compreensão e de luz. Vibramos paz e luz para a nossa comunidade, para as nossas casas de oração. Que todas as casas de oração seja para nós o porto seguro para buscarmos o conhecimento da palavra de Jesus e que nós aprendamos com o conhecimento a honrar o Cristo Jesus, não com as palavras que brotam dos nossos lábios, mas com as nossas atitudes de levar sempre a mansidão, a paz, o amor que brota do nosso coração. Vamos vibrar pela nossa família, por todos os nossos consanguíneos, pedindo a Deus por aqueles que retornaram à casa maior, por aqueles que estão na morada terrena, que nós possamos utilizar dos laços consanguíneos para levar pontes e laços de amor, de bondade, compreensão e perdão, porque as diferenças religiosas muitas vezes estão dentro da nossa casa e nós precisamos zelar e cuidar para que o amor prevaleça entre todos os nossos lares. Vamos pedindo a Jesus que abençoe cada cantinho da nossa casa, que ilumine para que renove as energias, que nossa casa seja escola de bênçãos, escola de pacificação, de amor, de compreensão. Que nossa casa seja o refúgio para que nós possamos descansar em paz, em harmonia, ser justos na divisão do pão, que a bondade e a fraternidade reinem dentro do nosso lar, que todas as energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente no exterior do nosso quintal, atendendo as nossas plantas, nossos animais de estimação, vibrando em paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada, cuidando com carinho e respeito, principalmente do irmãozinho de mais difícil convivência no trabalho. E é chegado o momento do passe. Jesus, através dos benfeitores celestes, derrame as bênçãos divinas do passe sobre toda a nossa família, que as energias do passe sejam balsamizantes e curativas para todos aqueles que carregam ainda as mazelas no corpo e no espírito, que o passe renova as nossas forças, que o passe seja medicamento curativo para todas as feridas que ainda carregamos no corpo e no espírito, nos fortaleça para seguirmos em frente, buscando durante a nossa marcha caminhar com o Cristo, trabalhando com o Cristo para o Cristo Jesus. Abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que ela seja abençoada com as energias do seu reino de amor e de luz, de tratamento e de cura, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando o alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora pedimos, Jesus, através de nossas vibrações, de nossas orações, adentre conosco em todos os lares. Vamos, através de nossas vibrações, levar paz e luz para os lares que estão em contenda, seja briga religiosa, seja pelas contendas das questões materiais, que o amor seja vacina sagrada para a união de todas as famílias. Abençoa, Jesus, os lares que padecem hoje porque tem um enfermo no hospital.
Abençoe aqueles lares que têm um enfermo dentro do seu lar, que o passe seja instrumento de tratamento e de cura para todos estes irmãos, que as famílias permaneçam unidas diante do sofrimento e da dor do seu ente querido. Abençoe as famílias que estão padecendo pela dor do luto, que a oração seja o alimento sagrado para estes corações enlutados, que não se esqueçam de vibrar, de orar por todos aqueles que, por vontade de Deus, retornaram à casa maior. Vamos vibrar muito por aqueles irmãos em vulnerabilidade social, pela ausência do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, que nós possamos vencer todo o preconceito, todas as diferenças e agir com amor, bondade, fraternidade em prol destes irmãos. Vamos vibrar pela paz no mundo, que haja mais tolerância, mais amor, mais compreensão entre todos os povos, para que sejamos um só povo, uma só nação, como nos orienta os mentores do Evangelho no lar. Jesus, abençoe a nossa pátria, o mandatário maior do nosso estado, do nosso país, do nosso município. Abençoe todos os poderes que foram constituídos para a administração das necessidades da nossa população, através das políticas públicas assistenciais, para nos atender nos momentos de dificuldade, de dor e de aflição. Nos abençoe, Jesus, pelas bênçãos, pelos ensinamentos de hoje, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. E assim, encerramos o culto do Evangelho falando com Deus, através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mãe, por mais este culto divino do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus.